Olá, eu me chamo Igor e hoje preparei alguns relatos de terror para vocês. Se inscrevam no meu canal e já curtam o vídeo agora para me ajudar a crescer. Ficarei muito grato por sua ajuda. Um bom vídeo para vocês. Espero que gostem. Eu precisava muito do trabalho, de verdade. E mesmo assim, só consegui aguentar uma única noite como guarda de um cemitério, cujo nome prefiro não mencionar. O que vivi lá foi tão horrível, tão aterrador, que sinto que muitos no meu lugar teriam ido embora antes da meia-noite. Pelo menos consegui terminar meu turno e esperar até o amanhecer. A procura por um emprego. Cheguei a esse trabalho por acaso. Não estava procurando nada do tipo, mas, depois de sair da faculdade com um diploma em design gráfico, percebi como seria difícil encontrar um emprego. Enviei meu portfólio para tantos lugares que perdi a conta. Solicitei trabalho onde havia feito estágio, falei com amigos, e o que consegui foram apenas pequenos trabalhos que me permitiam continuar buscando algo estável. Minha tia, com quem moro, e que sempre foi como uma mãe para mim, nunca me pressionou. Ela dizia que eu sempre teria um teto e comida, mas eu me sentia desesperado, queria ajudar, queria mostrar a ela que tudo tinha valido a pena, principalmente porque ela sempre me advertiu sobre as dificuldades da minha carreira no mercado de trabalho. Decidi que, se não podia contribuir financeiramente, pelo menos não aceitaria mais o apoio dela. O teto, o café da manhã e o jantar já eram um privilégio. Mas dinheiro? Não aceitava um centavo. Isso significava que, muitas vezes, saía para procurar emprego sem ter dinheiro sequer para comer. No fim, parei de buscar trabalho apenas na minha área e comecei a procurar vagas em supermercados, lojas e restaurantes de fast food. Mas, como todos sabem, os tempos estão difíceis e nada dava certo. Foi então que recebi uma ligação do Sr. Ítalo, um amigo do meu tio Jonas, esposo da minha tia Solange, de quem não temos notícias há 15 anos. O Sr. Ítalo sempre esteve próximo da nossa família desde o desaparecimento do meu tio. Minha tia comentou com ele sobre minha dificuldade em encontrar emprego, e ele pensou em mim quando soube que o cemitério da cidade precisava de um guarda noturno. Os dois guardas do dia estavam dividindo o turno noturno e eles precisavam de alguém urgentemente. Foi aí que ele pensou em mim. Minha tia havia dito a ele que eu não aceitava mais dinheiro e, bem, que esse emprego me daria algum recurso e ainda me deixaria as manhãs e as tardes livres para continuar procurando algo mais formal, relacionado à minha área. Ele comentou que, segundo lhe informaram, eu poderia até dormir lá e acordar para fazer algumas rondas. Era um trabalho fácil. Segundo ele, ser vigia de um cemitério era muito mais simples do que as pessoas imaginam, pois, na nossa cidade, era raro alguém se envolver com os corpos para atividades duvidosas. Ele me levou para ver seu amigo, que me apresentou à administração do cemitério. Mesmo sem ter terminado de revisar minha carta de recomendação, insistiu para que eu me apresentasse naquela mesma noite para o meu primeiro turno. Fui correndo para casa, feliz, arrumei minhas coisas e me preparei para a noite. Às 19h30, cheguei ao cemitério com um sorriso satisfeito por ter encontrado, mesmo que temporariamente, uma oportunidade de trabalho. Eles não me deram muitas instruções afirmando que o trabalho era extremamente simples. Mas uma frase chamou minha atenção. O primeiro dia é o mais difícil, não se preocupe. Antes de se despedir, o guarda que estava terminando seu turno, aliviado por não precisar dobrar, me avisou que, se visse crianças brincando, não deveria me assustar. Nas sextas-feiras, como naquela noite, era comum as crianças da rua se infiltrarem pelo cemitério, aproveitando os buracos no muro que estavam em reparo há meses, sem previsão de conclusão. Eram crianças que cresceram com o cemitério em frente às suas casas. Aprenderam a não ter medo e o usavam como um grande esconderijo, como se fosse um parque de diversões. Bastava dizer a elas para irem brincar lá fora, e elas obedeciam, pelo menos nos primeiros 10 minutos, disse ele rindo. Não muito longe da entrada, ouvia-se um culto de igreja e crianças brincando, o que o guarda supôs indicar que, em algum momento, elas poderiam correr por ali. Lembro que fazia muito calor, mas a luz da lua cheia iluminava tudo ao redor com plenitude. Na verdade, nunca vi uma noite tão iluminada como aquela. A lua parecia estar mais próxima. A pequena sala ao lado da entrada, onde eu passaria a noite, dispunha de um rádio e de uma cadeira bastante confortável. Pensei que seria fácil passar o turno entre cochilos e programas de rádio noturnos,
que nos fariam sentir acompanhados. Nem eram 11 horas quando, de tão confortável, quase adormeci. Foi então que ouvi vozes de crianças muito perto de mim. Olhei e vi várias delas passando correndo pela entrada, brincando e perseguindo. Gritei que já não era hora de estarem ali, mas acho que não me ouviram. Decidi, então, fazer minha primeira ronda para localizar os buracos dos quais haviam me falado e garantir que, naquele horário, nenhuma criança estivesse dentro do cemitério incomodando. Ao adentrar o cemitério, vi uma menina que, ao me ver, me assustou de repente. Ela era muito branca, loira e vestia um vestidinho leve que me pareceu de um amarelo clarinho. Passou entre as tumbas e, ao perceber minha presença, apressou-se para se esconder. Corri para alcançá-la e, à distância, afirmei que ela não podia estar ali, muito menos sozinha. Ela respondeu que não estava sozinha, e da escuridão, ao seu lado, surgiu outra menina, evidentemente sua irmã. Eram gêmeas, idênticas, ambas vestindo o mesmo vestido. Contudo, a outra parecia tímida e encurvada, buscando a segurança da primeira. Aproximei-me um pouco para vê-las com mais clareza, e ficou óbvio que eram gêmeas. Disse a elas que não podiam estar ali, e elas correram novamente, desaparecendo na escuridão. Algo não fazia sentido, e comecei a me sentir nervoso. Olhei para a imensidão de túmulos e sabia que seria impossível encontrá-las, mesmo com a luz daquela lua. Se quisessem se esconder para zombar de mim, seria muito fácil fazê-lo. Então, caminhei até o muro para localizar os buracos. Depois de um bom tempo, ouvi uma voz de mulher gritando ao longe. "Jennifer! Jennifer!" Acredito que ela gritava, e em seguida dizia algo como: "Onde você está, menina do demônio?" Estava longe, e eu conseguia ver apenas a luz, como se alguém estivesse acendendo uma lanterna entre as sepulturas. Percebi que era alguém parado ao lado de um buraco no muro, mal coberto com uma lona. Quase ao mesmo tempo, atrás de mim, no fundo do cemitério, outra voz chamava aquelas meninas. "Agora sim, essas meninas estão encrencadas." Pensei, já vieram para buscá-las, e com certeza vão apanhar. Aproximando-me da luz da lanterna, a cerca de 5 metros, perguntei como poderia ajudar. A mulher me pediu desculpas e explicou que sua filha costumava se infiltrar no cemitério sempre que podia. Comentei que já haviam me avisado que as crianças de lá gostavam de entrar, usando o cemitério como um parque. "Você pode me ajudar a encontrá-la?" ela perguntou, sem se atrever a entrar. "Não se preocupe, vou trazê-las para você", respondi, e a senhora não disse mais nada. Voltei a entrar no cemitério sem lanterna, pois naquele momento não era necessária. Depois de uns 15 minutos, quando senti que já estava bem adentro, avistei as meninas paradas sobre uma sepultura. Atrás delas estava um anjo alto e havia alguém mais, lá atrás daquela estátua. Não sei como explicar. Estava muito escuro e algo não me deixava ver claramente. Uma das meninas se aproximou daquela mulher, ou, pelo que pude perceber, era uma mulher. Deu a mão e depois desapareceu com ela atrás de algumas tumbas. A outra gêmea saiu correndo disparada para o outro extremo do cemitério. Corri atrás dela o mais rápido que pude, sem tropeçar, saltando entre as tumbas. Mal consegui acompanhá-la, pois só via seu vestidinho flutuando. A luz da lua se apagou, e a menina se arrastou rapidamente para fora do cemitério, onde estava a mulher com quem já havia conversado. Aproximando-me para falar, gritei: "Senhora, está tudo bem? Vocês estão bem?" "Sim, filho, já estamos indo. Desculpa", respondeu a senhora. "Mas e a outra?" Não havia mais ninguém com ela, atrás da lona. Só houve silêncio por um momento. De verdade, senti que estava falando com um fantasma, pois não havia ninguém. Tomei coragem e levantei a lona. Uma senhora abraçava a menina, a mesma que eu havia visto antes, e ambas estavam chorando. Perguntei se estavam bem, se podia fazer algo por elas, e me responderam que não. A senhora disse que já estavam indo, que eu deveria me desculpar de verdade, e as duas começaram a caminhar pela rua até virar a esquina. Ficou claro que elas não eram de lá, pelo menos não daquela rua frequentada pelas crianças que usavam o cemitério como parque. O que diabos eu havia visto? Quem era a outra menina idêntica? E o mais importante, onde ela estava? Ela não havia saído ainda. Estava em algum lugar do cemitério. Voltei e caminhei, encostado ao muro, até chegar à pequena salinha. Estava aterrorizado. Ouvia, ou acreditava ouvir, por causa do medo, vozes vindas do cemitério, mas não me atrevia a olhar para lá. Tranquei-me e não realizei mais nenhuma ronda. Na manhã seguinte,
Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, perguntaram se voltaria naquela noite. Claro que respondi que não. Ao chegar em casa, liguei para Ítalo para me desculpar, mas ele entendeu. Demorei mais 2 meses para encontrar um emprego e, mesmo assim, não estive disposto a voltar nem por mais uma noite ao cemitério. Depois, soube que fui um dos muitos que só aguentaram uma única noite cuidando daquele lugar. Essa era uma noite bastante normal para mim. Eu estava de folga do trabalho no fim de semana e planejava não fazer absolutamente nada produtivo durante esses 2 dias de descanso. Tinha alguns lanches e bebidas preparados sobre a mesa, ao lado do meu sofá, e assistia a um filme bobo para passar o tempo. Lá fora chovia intensamente e a tempestade estava muito pior do que de costume. Os raios pareciam tocar o solo a menos de 1 quilômetro de distância. Normalmente encontro conforto no clima chuvoso, mas aquela tempestade era exagerada, até para o meu gosto. O desconforto aumentou quando ouvi algo bater na porta da frente. Foi apenas um único baque, o suficiente para me fazer pensar que o vento havia soprado algo contra ela. Levantei-me e fui verificar, abrindo a porta e sendo bombardeado pela chuva e pelo vento. Lá fora, não havia nada que pudesse ter esbarrado na minha porta. Confuso, dei alguns passos para fora, procurando por qualquer sinal perto da minha varanda, mas sem encontrar respostas e ficando encharcado, voltei para dentro. Parecia que aquilo havia simplesmente passado, embora minha camisa ficasse completamente encharcada. Antes de fazer qualquer outra coisa, subi direto para o andar de cima, vesti uma camisa limpa e me sequei com uma toalha. Enquanto estava lá, ouvi novamente um baque alto atingindo a porta da frente, e murmurei para mim mesmo, genuinamente assustado. Esperei por mais algum som, enquanto tentava recuperar a calma, e então me movi em direção às escadas, olhando por cima do corrimão para a porta da frente. Meus olhos se arregalaram ao ver que a porta estava aberta, com a chuva respingando para dentro. Corri rapidamente para fechá-la o melhor que pude, mas a maçaneta estava toda danificada. Ainda não fazia ideia do que havia acontecido. Honestamente, pensei que poderia ser um tornado ou algo assim. Logo percebi que aquilo era muito mais horrível do que eu imaginava. Na entrada, várias pegadas lamacentas estavam espalhadas pelo chão, levando até a porta, que mal se encaixava na moldura. Sem hesitar, deixei a porta como estava e comecei a seguir o rastro de lama e água pelo corredor. Por algum motivo, senti como se estivesse preso ali com alguém dentro da minha casa. Agora sei que deveria ter fugido imediatamente, mas naquele momento, o medo e a adrenalina me fizeram agir de forma estranha. Ao virar a esquina que levava à sala de estar, vi um par de botas velhas e encharcadas jogadas no chão, e as pegadas que eu seguia terminavam ali. Olhei para cima e percebi que as marcas haviam sumido naquela área, restando apenas um pequeno sofá e uma poltrona. Sabia que alguém, homem ou mulher, devia estar escondido atrás de um desses móveis. Foi então que, encarando o quarto completamente escuro, a poucos passos de distância de uma presença desconhecida, percebi que precisava sair dali o mais rápido possível. Peguei meu telefone, que estava sobre o sofá, e corri para fora, encontrando uma árvore para me abrigar enquanto ligava para o 911. Após alguns minutos, os policiais chegaram. 4 deles entraram na minha casa e 1 minuto depois, saíram arrastando um homem pela chuva e colocando-o no carro. Ele parecia completamente desvairado. Seu cabelo era comprido e seus olhos, fundos e perturbadores, eram difíceis de descrever. Depois de trancá-lo no carro, voltei para dentro acompanhado por um policial, que me informou que o encontraram escondido embaixo do sofá. Enquanto eu observava o quarto escuro, percebi que provavelmente ele estava me encarando o tempo todo. O pior de tudo foi que encontraram uma marreta atrás do sofá onde ele estava escondido. Obviamente, ele a usou para arrombar a casa, mas o que pretendia fazer com ela permanece um mistério. Espero sinceramente que ele seja preso por um longo tempo, pois, caso contrário, provavelmente viverei paranoico pelo resto da minha vida. Recebi meu namorado algumas vezes, me concentrei no trabalho e segui minha vida normalmente. Mas no 4º dia, as coisas começaram a ficar estranhas. Tudo começou com objetos se movendo sozinhos. Eu deixava meu notebook na mesa da cozinha e, mais tarde, o encontrava na minha cama. Pendurava minhas chaves no gancho, mas depois as achava na bancada. Eram coisas sutis, que tentei ignorar. Até brinquei com meu namorado, que devia estar ficando velha e esquecida. No entanto,
Na quarta noite, algo parecia diferente. É difícil explicar, mas lembro vividamente. A melhor forma de descrever é que a casa estava fria. Era como se tivesse perdido sua sensação de lar. Fiquei paranoica. Como sou uma covarde, pedi ao meu namorado que dormisse lá comigo, e ele concordou. Pelo que lembramos, eram 2h37 da manhã, quando nós dois nos sentamos na cama ao mesmo tempo. Eu não ouvi nenhum barulho. Não tive pesadelos. Era como se meu corpo tivesse feito isso sozinho. Meu nome é Lúcia e essa é minha história. Me chame de crédula, mas sou o tipo de pessoa que acredita totalmente em tudo. Diante disso, não sei por que achei uma boa ideia brincar com um tabuleiro Ouija. Embora brincar talvez não seja a palavra certa. Eu sei disso agora, mais do que nunca. Cerca de um mês atrás, eu estava fazendo compras com uma amiga quando acabamos em uma loja de brinquedos. Foi minha amiga quem apontou o tabuleiro e me desafiou a comprá-lo. Ela disse que eu provavelmente era covarde demais para usá-lo. Para provar que ela estava errada, comprei e voltamos para minha casa. Passamos o resto do dia conversando, fofocando e sendo apenas garotas normais. Quando chegou 9 horas da noite, a lembrança da minha compra me atingiu. E, aparentemente, minha amiga também se lembrou. Ela riu, puxou a tábua da sacola e rasgou o plástico da caixa. Depois, tirou o conteúdo e colocou sobre a mesa da cozinha. O tabuleiro, uma prancheta e uma folha de instruções simples. Enquanto continuava a rir, jogou as instruções de lado e me convidou para sentar. Eu estava nervosa e, embora tentasse não demonstrar, sabia que ela percebia. Então me sentei. Eu tinha visto como os tabuleiros funcionavam nos filmes e estava vagamente familiarizada com as regras. Em minha mente, disse a mim mesma: precisamos nos despedir. Sabia que esse era um passo importante e um erro comum cometido em filmes de terror. Algo que eu não estava disposta a cometer. Minha amiga colocou o tabuleiro na mesa e posicionou as pontas dos dedos sobre a prancheta. Ela olhou para mim e eu fiz o mesmo. Em seguida, começou a mover a prancheta em círculos e perguntou: tem alguém aqui que gostaria de falar conosco? Ela parou a prancheta e nós esperamos. Tudo estava quieto. Não havia barulho. Parecia que o mundo inteiro havia congelado naquele momento. Então senti um movimento sutil. Lancei um olhar assustado para minha amiga, pensando que ela estava apenas tentando me pregar uma peça. Mas quando vi sua expressão, soube que ela estava tão surpresa quanto eu. A prancheta começou a se mover lentamente pelo tabuleiro, formando um nome: Lily. Paramos por um minuto nos entreolhando, esperando que uma de nós admitisse estar brincando, mas era real. Conversamos com o espírito do que parecia ser uma jovem por cerca de meia hora. Ela nos contou que tinha 12 anos, que sua cor preferida era roxo e, em determinado momento, até soletrou o nome do meu coelhinho de estimação, Luna. Aos poucos fui me acalmando. Perceber que estávamos falando com um espírito amigável me fez sentir menos nervosa. Ou pelo menos assim pensei. Estava estranho, mas naquele momento minha amiga e eu nos divertíamos. Nos sentíamos seguras. Realmente parecia um jogo. Até que, de repente, o sorriso no rosto da minha amiga desapareceu. Abri a boca para perguntar se ela estava bem, mas ela me interrompeu antes que eu pudesse falar. Lily, como você morreu? No mesmo instante, um estrondo veio da sala atrás de nós. Assustadas, demos um pulo. Sem pensar, saímos correndo para ver o que tinha acontecido. Mas quando entramos na sala, tudo parecia perfeitamente intacto, como se nada tivesse acontecido. Fiquei pálida, quase translúcida. Meu estômago embrulhou e todo o meu corpo ficou tenso quando percebi o que tínhamos acabado de fazer. Deixamos o tabuleiro sozinho. Deixamos o tabuleiro sozinho e, segundo o que eu já tinha lido na internet, isso significava que deixamos um portal aberto. Quem sabe se algo conseguiu escapar nos poucos segundos que passamos longe? Corri de volta para a cozinha. O tabuleiro e a prancheta estavam caídos no chão, embaixo da cadeira. Tremendo, movi freneticamente a prancheta sobre o tabuleiro, repetindo a palavra adeus várias vezes. Minha amiga não sabia o que dizer ou fazer. Ela apenas olhava ao redor, assustada. Num acesso de raiva, joguei a tábua de volta na caixa, saí pela porta da frente e joguei tudo no lixo. Nunca mais queria ver aquilo. Somente ali tive noção do que estava mexendo. Falar com uma pessoa morta fugiu totalmente de tudo o que eu imaginava passar nesta vida. Repreendi a mim mesma várias vezes por ter comprado o tabuleiro. Até comecei a culpar minha amiga por ter me incentivado a usá-lo. Agora percebo quão idiota foi minha reação.
Ela não tinha culpa do que aconteceu, mas na hora a acusei e começamos a brigar. Ela saiu furiosa e eu fiquei sozinha em casa. Fiquei acordada até tarde, limpando a cozinha para me distrair. Estava sem sono naquela noite. Quando finalmente me acalmei, eram cerca de 2h40 da manhã. Eu estava exausta, então fui dormir. Nos dias seguintes, nada de extraordinário aconteceu. A situação com o tabuleiro e a possibilidade de um espírito maligno terem entrado na minha casa saíram completamente da minha mente. A única coisa que realmente ressoava naquela noite era a briga com minha amiga, o que ainda me deixava muito chateada. Olhei lentamente para meu namorado. Ele tinha uma expressão de confusão misturada com medo no rosto. Como estávamos ambos assustados, decidimos ficar acordados e assistir TV para nos acalmar. Depois de 20 minutos, ouvi arranhões vindos da gaiola da minha coelha no corredor. Corri para ver o que era e descobri que Luna estava encolhida em um canto, respirando pesadamente, visivelmente assustada. Ela geralmente dormia tranquilamente e raramente fazia barulho quando estava na gaiola. Algo simplesmente não parecia certo na casa, e eu não queria que ela ficasse sozinha se estivesse tão assustada quanto eu. Decidi tirá-la da gaiola e trancá-la comigo no meu quarto durante a noite. Quando amanheceu, acordei e comecei meu dia me maquiando, como sempre faço. Levei Luna comigo e a deixei correr pela casa, como de costume. Ela parecia normal, brincalhona, feliz. Isso me acalmou, mas quando voltei escada acima para acordar meu namorado, notei 3 arranhões curtos, mais profundos, na parede acima do batente da porta. Congelei ao olhar para eles. Alguns segundos depois, meu namorado se juntou a mim e também viu as marcas. Sem dizer nada, ele me puxou escada abaixo, tentando mudar de assunto. Mas minha mente permaneceu fixa naqueles arranhões. A partir daí, as coisas só pioraram. Comecei a encontrar objetos nos lugares errados. Meu celular dentro do forno, papéis do trabalho embaixo da almofada do sofá, a tigela de comida da Luna debaixo da minha cama. Além disso, passei a ouvir barulhos altos de coisas se quebrando. Eram tão nítidos que mais de uma vez pensei que alguém tivesse quebrado uma janela e invadido minha casa. Mas sempre que ia verificar, tudo estava no lugar. Depois vieram os sussurros. Eu os ouvia sempre que andava pela casa. Pareciam vir da esquina do corredor. Quando tentava prestar atenção, eles ficavam mais baixos, até sumirem completamente. Mas o mais perturbador de tudo foi Luna. Ela não estava mais agindo como antes. Parecia sempre cansada, nunca queria andar. Parou de correr atrás dos meus pés enquanto eu caminhava e de se aconchegar no meu colo enquanto assistia a TV. Apenas ficava sentada, imóvel, até que eu a pegasse para guardá-la na gaiola. Com o tempo, passou a recusar sair de lá. Então, começou a morder quando eu me aproximava. E, por fim, parou de se alimentar. Fiquei preocupada e a levei ao veterinário. Mas, segundo ele, Luna não tinha sinais de nenhuma doença. Embora já fosse um pouco idosa, a única explicação possível era um resfriado. Ele receitou um remédio e recomendou que eu o administrasse por uma semana, além de alimentá-la com suas comidas favoritas. Agora estou chorando enquanto escrevo isto. Luna não resistiu. Ela faleceu na noite seguinte à consulta. Eu sabia. No fundo, eu sabia que ela não estava doente. Algo a estava enfraquecendo. Algo a estava matando lentamente. Depois disso, a situação na casa se tornou insuportável. Enquanto eu dormia, uma figura grande e escura aparecia no canto do meu quarto, me observando. Sua silhueta tremia levemente, mas nunca se movia em minha direção. Não tinha rosto, não tinha olhos, mas eu sabia que estava me estudando. Eu não conseguia me mover. Não conseguia falar. Fiquei ali por 2 noites, apenas observando aquela coisa me observar. Foi o terror mais absoluto que já senti. Algo que não desejo a ninguém. Na 3ª noite, estava convencida de que havia enlouquecido. Eu sabia que não poderia passar mais uma noite naquela casa. Não daquele jeito. Não com aquilo me olhando. Peguei algumas roupas e fui para a casa do meu namorado. Não contei a ele o que realmente estava acontecendo. Ele presumiu que eu estava apenas triste por causa da Luna. Na verdade, não contei a ninguém. Até agora. Tenho tentado entrar em contato com minha amiga, aquela que estava comigo na noite do tabuleiro, mas ela não atende minhas ligações, nem sequer lê minhas mensagens. Estou preocupada com ela. Estou preocupada com minha casa. E estou preocupada com o que vive dentro dela. Eu só quero viver. Quero voltar a ter sonhos bons. Quero minha casa de volta. Não sei a quem recorrer.
E como não quero que meus amigos e familiares pensem que estou completamente louca, pensei que talvez algumas pessoas pudessem me dar conselhos. Saudações aos ouvintes desse canal. Hoje, peço que o editor deste vídeo deixe meu nome anônimo e preserve o restante da história. Este é um relato de um momento da minha vida que jamais esquecerei. Uma experiência que desafiou minha compreensão do mundo e alterou para sempre minha percepção sobre o desconhecido. Sempre fui fascinado por lugares abandonados, por locais que o tempo parece ter esquecido e onde os ecos de histórias passadas ainda murmuram nas sombras. Contudo, nada me preparou para a experiência que vivi numa noite chuvosa, quando decidi enfrentar meus medos e explorar um antigo armazém situado nos arredores da cidade. Um lugar que, segundo boatos, foi palco de acontecimentos inexplicáveis e misteriosos desaparecimentos ao longo dos anos. Naquela noite, o clima estava particularmente hostil. A chuva caía com uma intensidade quase violenta e o vento uivava de forma a ecoar pela cidade, como se a própria natureza quisesse alertar os incautos. Eu estava sozinho, armado apenas com uma lanterna potente, um casaco impermeável e uma determinação inabalável. Desde a infância, as histórias de lugares abandonados me encantavam, mas também despertavam em mim uma inquietude que me impulsionava a buscar a verdade por trás dos rumores. Havia algo de irresistível na ideia de desbravar o desconhecido, de olhar nos olhos do terror e sair dali para contar a história. Antes de sair, passei longos minutos revisitando em minha mente as lendas e boatos que circulavam sobre aquele armazém. Moradores da região diziam que, durante os anos de seu funcionamento, o local tinha sido palco de tragédias inexplicáveis e que, mesmo após seu abandono, as almas perturbadas dos antigos trabalhadores ainda perambulavam pelos corredores. Embora parte de mim quisesse acreditar que tudo não passava de histórias para assustar crianças, uma parte mais profunda e curiosa ansiava por confirmar, mesmo que de forma breve, aquilo que os outros temiam. Ao chegar, fui imediatamente confrontado com a imponência decadente do armazém. Sua estrutura maciça, construída em alvenaria e marcada pelos rigores do tempo, exibia janelas quebradas, portões enferrujados e uma porta principal que rangia como se cada rangido contasse uma história de dor e abandono. A fachada, sob o véu da chuva, projetava um ar de melancolia e abandono que, de alguma forma, intensificava o mistério do lugar. Cada gota d'água que escorria pelas paredes gastas parecia sussurrar segredos há muito enterrados. Caminhei lentamente pelo portão, o som dos meus passos ecoando no silêncio úmido da noite. O ambiente era tão denso que parecia quase palpável. O ar carregava um cheiro de umidade misturado com um leve aroma de ferrugem e decadência. Ao adentrar o interior do armazém, a minha lanterna lançava feixes trêmulos sobre paredes descascadas, móveis abandonados e objetos dispersos que pareciam testemunhas silenciosas de um passado turbulento. Cada sombra que dançava nas paredes parecia esconder figuras que se moviam na periferia da visão, instigando minha imaginação e despertando um terror silencioso. Enquanto avançava pelos corredores estreitos, notei que o silêncio era quebrado apenas pelo som ritmado dos pingos de água e pelo ocasional eco distante de algo que não conseguia identificar. Em determinado momento, senti um arrepio percorrer minha espinha, como se uma corrente de ar frio tivesse passado por entre os escombros, mesmo estando em um ambiente aparentemente fechado. Foi então que, em um dos corredores menos iluminados, deparei-me com uma porta entreaberta. Marcas profundas de arranhões na madeira chamavam a atenção, sinais claros de que alguém ou algo havia tentado desesperadamente se esconder ali. Com o coração batendo acelerado, empurrei a porta e, ao fazê-lo, fui imediatamente envolvido por um vento gélido, como se o próprio ar quisesse me afastar daquele ambiente. Do outro lado, encontrei uma sala que parecia um relicário do tempo. Fotografias desbotadas pendiam tortas nas paredes. Diários amarelados repousavam em mesas cobertas de poeira e uma inscrição desgastada, quase ilegível, se espalhava pela parede. Cada objeto ali parecia carregar uma história, histórias de vidas interrompidas, de sonhos despedaçados e de segredos que jamais deveriam ser desenterrados. Enquanto examinava atentamente cada detalhe, comecei a ouvir murmúrios quase imperceptíveis. No início,
Pensei que fosse o som do vento brincando com as folhas secas, mas logo percebi que aquelas vozes pareciam formar palavras, sussurrando meu nome. Senti, naquele instante, uma presença invisível, como se olhos antigos me observassem silenciosamente das sombras. Meu coração acelerou, minhas mãos tremeram, e o ar ao meu redor pareceu se fechar em um abraço gélido e opressor. Foi nesse momento que o verdadeiro terror se instalou. A porta atrás de mim se fechou com um estrondo ensurdecedor, aprisionando-me naquele ambiente sombrio e sem misericórdia. O pânico invadiu minha mente de forma avassaladora. Gritos silenciosos pareciam ecoar pelas paredes, e as sombras dançavam de maneira perturbadora, acompanhando cada movimento meu. Por vezes, senti como se vozes sussurrassem segredos ininteligíveis, como se os gritos de almas perdidas tentassem me comunicar algo que jamais deveria ser compreendido. Em meio a esse caos emocional, uma figura vaga começou a se delinear no final do corredor. Seus contornos eram indistintos, mas pude notar um semblante marcado por sofrimento e desespero. Um rosto que parecia carregar o peso de uma eternidade de dor. Sem conseguir controlar o desespero, procurei freneticamente por uma rota de fuga. Foi então que avistei uma escada que levava ao sótão, uma promessa de liberdade em meio àquela prisão de memórias e horrores. Com passos apressados e o som dos passos que pareciam se aproximar de forma ameaçadora, corri pela escada, sentindo que cada degrau poderia ser o último. Ao chegar ao sótão, fui recebido por um silêncio opressor e uma escuridão quase palpável, que fazia com que cada movimento meu parecesse ecoar por um espaço infinito. Minhas mãos suavam frio enquanto vasculhava o ambiente, procurando desesperadamente por uma saída. Foi então que, quase que por um impulso automático, avistei uma pequena janela, parcialmente oculta por tábuas soltas e sujeira. Com a adrenalina a mil, me aproximei e, sem hesitar, abri-a com o que restava de minha força. O ar frio e úmido da noite invadiu o espaço enquanto eu me preparava para o salto. Não havia tempo para hesitações. A figura que sentira me perseguindo parecia cada vez mais próxima, e a sensação de ser observado por olhos invisíveis atingiu um pico de intensidade que não pude suportar por mais tempo. Com um salto desesperado, pulei pela janela e caí em meio a uma poça d'água no terreno abandonado. O impacto foi brutal, mas não tive tempo de sentir a dor. O instinto de sobrevivência me impulsionou a levantar e correr sem olhar para trás. A tempestade lá fora, com seus trovões e relâmpagos, parecia competir com o clamor do meu coração acelerado. Cada passo que dava era acompanhado por memórias dos sussurros que ainda martelavam em minha mente, como se o armazém tivesse deixado uma marca indelével em minha alma. Enquanto corria pelos arredores, a sensação de que algo daquele lugar me seguia não me abandonava. Por mais que tentasse convencer a mim mesmo de que tudo não passava de uma alucinação induzida pelo medo, uma parte de mim sabia que havia testemunhado algo que ultrapassava a compreensão humana. A chuva forte e incessante era o único som que conseguia, momentaneamente, amenizar o terror que pulsava em minhas veias. Ao alcançar um ponto seguro, parei para recuperar o fôlego e permitir que a realidade se instalasse novamente em minha mente. Ao longo das semanas que se seguiram, passei noites em claro, atormentado pelo que havia presenciado. O armazém, com seu legado de sombras e segredos, parecia ter deixado uma marca indelével em minha existência. Em meus momentos de silêncio, os sussurros retornavam, revivendo o terror daquela noite. Cheguei a evitar sair em dias de chuva, temeroso de que o céu encobrisse com suas nuvens densas a promessa de reencontro com aquilo que eu tanto desejava esquecer. A experiência me levou a questionar não apenas a realidade, mas também minha própria sanidade. Durante meses, pesadelos invadiam meu sono, e em cada sonho, o armazém surgia como um labirinto de sombras e murmúrios, onde figuras indistintas caminhavam pelos corredores sem fim. Era como se o lugar tivesse se infiltrado em minha mente, tornando-se parte de mim de forma irrevogável. Cada relâmpago que iluminava o céu parecia trazer à tona imagens daquele ambiente lúgubre, e cada trovão ressoava como um eco dos gritos que ouvi naquela noite fatídica. Busquei ajuda em livros, relatos de outras pessoas e até mesmo em especialistas do paranormal, mas ninguém conseguia explicar de forma satisfatória aquilo que eu vivenciara. Alguns sugeriam que o armazém poderia ser um portal para outras dimensões, onde o tempo e o espaço se confundiam,
permitindo que almas atormentadas se mantivessem presas entre os mundos. Outros afirmavam que o local era assombrado por um antigo espírito de tragédias passadas, destinado a reviver incessantemente o sofrimento de seus habitantes. Independentemente da explicação, uma coisa era certa: aquilo havia me transformado. A sensação de ser seguido, de ter olhos invisíveis observando cada passo meu, persistia mesmo nos dias mais claros. Em momentos de distração, eu podia jurar que via sombras movendo-se sutilmente no canto dos meus olhos, ou que ouvia um sussurro leve, como um murmúrio distante de alguém chamando pelo meu nome. Essa inquietude me acompanhava como uma sombra, e por mais que tentasse retomar a normalidade, o armazém e seus segredos pareciam sempre retornar à minha memória, prontos para me arrastar de volta àquele mundo de horrores. Decidi então que não poderia deixar que aquele episódio definisse minha existência. Comecei a compilar todos os detalhes que lembrava daquela noite, desde a estrutura decadente do armazém até os mais mínimos sussurros que pareciam ter uma vida própria. Escrevi tudo em um diário, na esperança de que, ao compartilhar minha história, outras pessoas que tivessem vivido experiências similares pudessem encontrar algum tipo de consolo ou, quem sabe, oferecer explicações para o inexplicável. Passei a frequentar fóruns e grupos de estudo sobre o paranormal, buscando relatos e teorias que pudessem lançar luz sobre os acontecimentos daquela noite. Descobri que não estava sozinho. Outros exploradores urbanos relataram ter sentido presenças, ouvido murmúrios e até mesmo visto figuras indistintas em locais abandonados. Alguns afirmavam que os lugares que o tempo esqueceu eram verdadeiros santuários de memórias e energias, onde os eventos trágicos do passado deixavam uma marca indelével. Essa ideia, embora perturbadora, começou a fazer sentido para mim. Afinal, como negar que certos lugares carregam uma atmosfera única, impregnada de histórias e emoções intensas? Em minhas pesquisas, encontrei referências a antigas lendas locais, que contavam que aquele armazém fora, em algum momento, um centro de operações de uma empresa que enfrentou uma série de infortúnios e tragédias. Funcionários desaparecidos, acidentes inexplicáveis e relatos de vozes que ecoavam pelos corredores haviam se acumulado ao longo dos anos, criando um legado sombrio que desafiava qualquer explicação racional. Embora os documentos oficiais tivessem sido arquivados e os responsáveis tivessem sumido na névoa do tempo, as histórias sobreviveram, passando de boca em boca, como um aviso para aqueles que ousassem se aproximar. Com o tempo, minha própria experiência se transformou em uma espécie de advertência, um convite para que outros, mas sempre com a devida cautela, explorassem os recantos esquecidos do mundo. Ainda que o medo me acompanhe, aprendi a encarar aquilo que não se pode explicar como parte integrante da complexidade da existência. Cada lugar abandonado carrega em si uma energia singular, e talvez, ao desvendá-los, possamos compreender melhor não apenas o passado, mas também os mistérios que compõem o nosso próprio ser. Apesar de ter conseguido seguir em frente, há momentos em que a memória daquela noite retorna com força avassaladora. Em dias de chuva intensa, quando o som dos trovões se mistura com o sussurro do vento, sinto que o armazém ainda me observa, como se quisesse lembrar-me de que certos segredos jamais devem ser esquecidos. A sensação de inquietude que me persegue é, ao mesmo tempo, um fardo e um lembrete do quão efêmero é o controle que temos sobre nossas vidas. Hoje, enquanto compartilho este relato com vocês, faço-o não para buscar consolo, mas para alertar e inspirar reflexão. O que vivenciei naquela noite me transformou de formas que ainda estou tentando compreender plenamente. Aprendi que o desconhecido não é necessariamente inimigo, mas sim um mistério que nos desafia a olhar para além das aparências e a aceitar que há forças e histórias que escapam à compreensão humana. Cada relâmpago que ilumina o céu, cada trovão que ressoa na imensidão, traz à tona um pouco daquela noite, como se o armazém tivesse deixado uma marca indelével em minha alma. E embora eu tenha escapado fisicamente daquele local, a sensação de ser seguido, de ter sido tocado por algo que vai além da compreensão, permanece comigo. Sei que muitos de vocês que ouvem este relato também têm histórias para contar, experiências que desafiam a lógica e nos fazem questionar o que realmente existe além do véu do cotidiano. Hoje, ao fechar este relato, deixo aqui um pedido de reflexão. Se algum dia se depararem com um lugar que o tempo parece ter esquecido,
Lembrem-se de que nem todos os mistérios desejam ser desvendados. Alguns segredos, por mais tentadores que sejam, podem carregar consigo um preço alto demais para ser pago. E assim, sigo minha jornada, com a certeza de que, por trás de cada parede abandonada, há uma história esperando para ser contada. Histórias que, se não respeitadas, podem transformar uma simples aventura em um pesadelo eterno. Que esta narrativa sirva de advertência e, quem sabe, de inspiração para que vocês também se aventurem com cautela pelos recantos do desconhecido. Pois em cada sombra há uma história, e em cada história, um reflexo do que somos e do que tememos. Esta foi a minha experiência, um encontro com o inexplicável que me marcou para sempre. Que a chuva, os trovões e os sussurros desta noite jamais se apaguem de minha memória, e que cada um de vocês encontre, em sua própria jornada, a coragem de enfrentar os segredos que o mundo guarda. Que meus ouvidos permaneçam em alerta e que o silêncio entre os sussurros jamais seja confundido com a ausência de mistério.